E aí, pessoal, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto, porque o material que a gente vai explorar agora é simplesmente fascinante, de uma profundidade psicológica e espiritual absurda. Nós vamos desvendar o sétimo pedido da oração do Pai Nosso. Sabe, muito mais do que uma prece que a gente apenas decora, as fontes descrevem esse pedido como uma verdadeira descida ao centro da nossa alma. É literalmente a transição de como a gente entende o universo gigantesco lá fora para como a gente compreende o nosso próprio eu mais íntimo. Bora começar? Para organizar as ideias, o nosso percurso tem 6 etapas bem diretas: a estrutura da alma, o mundo e o eu, a grande barreira interior, o fundo de desejo, a luz e o cristal e, por fim, o retorno à pátria. É um mapa bem claro que vai guiar a gente do macro direto para o micro. Então, passo número 1, a estrutura da alma. Vamos dar uma olhada nas 3 camadas da alma humana. A forma como o desenvolvimento interior é organizado aqui é incrível. O material base mostra que os pedidos do Pai Nosso funcionam como uma espécie de escada de regeneração humana, dividida em 3 estratos fundamentais. Primeiro, vem a camada sensitiva, que é tratada logo nos 2 primeiros pedidos e lida com a nossa percepção mais básica do mundo. Aí, a gente sobe para a camada volitiva, que é basicamente o que a gente deseja e ama, abordada do 3º ao 5º pedido. E, finalmente, o topo de tudo, a camada intelectiva, que é onde moram o 6º e o 7º pedidos. O grande lance aqui é que quando se chega nesses 2 últimos degraus, a inteligência não é mais guiada apenas pelos instintos naturais, sabe? Ela passa a ser inspirada diretamente pela graça divina. É um salto de patamar. E é bem nessa camada intelectiva que rola uma virada de chave monumental. Chegamos na seção 2, o mundo e o eu. O pivô do macro para o micro. Olha só que salto espiritual brilhante acontece entre o 6º e o 7º pedido. No 6º, a inteligência resolve aquele problemão do mundo. Deus é compreendido como o grande arquiteto do universo, o criador que dá sentido a tudo que existe externamente. Ele é como um diretor comandando o espetáculo lá fora. Mas quando a gente pula para o 7º pedido, a lente vira completamente. O foco passa a ser totalmente interno. Já não basta só entender a história do mundo. A questão agora é encontrar a raiz da nossa própria subjetividade. Deus deixa de ser apenas uma força externa e precisa ser reconhecido como a fonte interna absoluta, a base real do nosso eu mais escondido. Para amarrar essa ideia da conquista do 6º estágio, a gente tem essa citação formidável do Padre Scupoli. Basicamente, a ideia é olhar para as coisas ao nosso redor e conseguir separar o que é só matéria bruta daquele fluxo contínuo de existência que vem direto de Deus. É um estado de contemplação altíssimo. É perceber que absolutamente tudo só existe porque recebe esse sopro divino o tempo todo. Mas, claro, ter essa visão gloriosa do universo acaba criando um dilema psicológico bem inesperado. Isso joga a gente direto na crise central desta análise. Pensa bem, se o universo inteiro funciona como um relógio perfeito e depende exclusivamente do Criador, e se o sentido das coisas objetivas continuaria exatamente o mesmo que a gente estivesse aqui ou não, então, quem somos nós? Qual é o sentido da existência desse nosso eu que está aqui só observando tudo isso? Como a nossa pequena história pessoal se encaixa nessa máquina gigantesca? Essa angústia existencial leva a gente para a seção 3, a grande barreira interior, a ilusão da autonomia. Sabe quando dizemos livrai-nos do mal nesse último pedido? Pois é, os textos deixam super claro que esse mal não é um perigo físico ou algum tipo de ameaça externa. Nesse nível profundo, o mal mesmo é a ignorância. É uma barreira enorme criada por uma falsa sensação de autonomia. A gente olha para a nossa própria subjetividade e acha que é uma ilha, um núcleo totalmente independente e misterioso. Só que essa crença ilusória de sermos separados da fonte original é exatamente o que bloqueia a nossa consciência. É o que nos impede de enxergar a verdadeira natureza de quem realmente somos. Mas afinal, o que é que alimenta essa ilusão de autonomia todos os dias na nossa cabeça? Vamos investigar isso na seção 4, o fundo de desejo, compreendendo a vontade própria. As fontes trazem uma redefinição de cair o queixo para a palavra pacificadores, daquela famosa bem-aventurança. Esquece aquela ideia de ser o mediador de conflitos sociais. Aqui, a pacificação é um processo estritamente interno. Dentro da gente, existe um fluxo sem fim de pensamentos, desejos e esperanças que brotam do nada de forma completamente involuntária. E tudo isso se apoia no que o autor chama de fundo de desejo, que é basicamente uma insatisfação sutil, a nossa vontade corrompida. Ser um pacificador de verdade é o exercício livre e constante de abrir mão desse fundo de desejo bagunçado. É parar de ir na onda de tudo que brota da nossa vontade egoísta e que acaba nos afastando da fonte da vida. Para deixar essa mecânica interna bem visual e palpável, chegamos na seção 5, a luz e o cristal, a metáfora da distorção.
Essa engrenagem da mente funciona de um jeito surpreendente. A análise compara a criação divina contínua a uma luz pura, reta e cristalina. O problema é que, assim que essa luz entra na nossa alma, ela bate num cristal bruto, sujo e não lapidado, que é justamente essa nossa vontade própria. E o que acontece com a luz quando bate num prisma irregular? Ela se refrata, ela se quebra em milhares de direções e cores caóticas. Essa refração toda bagunçada é exatamente o que a gente vivencia todos os dias. São as nossas ansiedades, nossos impulsos confusos, aquelas obsessões que não saem da cabeça. A gente olha para esse show de luzes interno caótico e pensa, nossa, esse sou eu. Mas a verdade é que isso é só a luz perfeita de Deus sendo totalmente distorcida pelo nosso próprio cristal sujo. Felizmente, o raciocínio não termina nesse caos todo. A seção 6 mostra como consertar essa visão, o retorno à pátria, revertendo o prisma. Diante de tanta confusão interna, nossa inteligência natural simplesmente não tem forças para achar o caminho de volta sozinha. E é bem aí que entra a resposta divina para o 7º pedido, o dom de sabedoria. Pensa nele como um prisma reverso. Em vez de ficar perdido naquele arco-íris caótico de desejos e emoções do dia a dia, esse dom permite que a mente pegue cada feixe de luz distorcido e rastreie o caminho de volta até a origem. Ele nos ensina a olhar para cada movimento da nossa alma, para cada ansiedade e entender por que ela está ali, reconectando tudo com a atividade criativa de Deus, bem lá no centro de nós mesmos. E quando a gente começa a fazer esse caminho reverso, renunciando àquela vontade própria barulhenta, o que acontece? A alma é inundada por uma paz que definitivamente não é deste mundo. Como essa citação profunda ilustra tão bem, a paz de Cristo se sobrepõe à nossa pequena tentativa de tentar organizar as coisas. Essa paz suprema age silenciando de vez aquela caverna barulhenta da mente, e é justamente nesse silêncio absoluto que a voz original, que antes parecia inalcançável, finalmente se torna clara e cristalina. Para amarrar todo esse raciocínio incrível, a jornada se resume nestes 4 passos de perfeição espiritual. Primeiro, a gente pede para nos livrar do mal, reconhecendo que a grande barreira é essa ilusão de separação de Deus. Segundo, nos tornamos os pacificadores, rejeitando de forma consciente a nossa vontade egoísta que só gera ruído. Terceiro, recebemos o dom da sabedoria para conseguir organizar e rastrear todos esses impulsos caóticos de volta à raiz sagrada. E por último, ao fazer tudo isso, a gente chega à 4ª etapa. Somos reconhecidos como filhos de Deus, encontrando o repouso absoluto lá no fundo da alma, onde o Criador realmente habita. Para encerrar nossa exploração de hoje, fica este questionamento de peso no ar. Diante de tudo o que os conceitos nos mostraram, vale muito a pena parar e refletir. Todo esse barulho, todos esses desejos e vozes que não param um segundo na nossa mente confusa. Será que eles são realmente quem nós somos? Ou são apenas reflexos, apenas luz refratada esperando que a gente tenha a coragem de silenciar o ego, limpar o cristal da alma e rastrear tudo isso de volta à verdadeira e única fonte? É um convite para uma reflexão interior profunda, para dizer o mínimo. A gente espera que essa nossa análise tenha trazido uma clareza enorme para todos vocês. Um grande abraço e até a próxima exploração.